A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com a promotora de justiça, a doutora Vivian Fortunato. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a guarda dos filhos após um processo de divórcio. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Vivian. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos os ouvintes da Paraná Educativa. Doutora, para a gente começar a nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes como que é determinado a guarda dos filhos do casal após um processo de divórcio? O que é levado em consideração, especialmente quando não há um acordo entre os genitores também, para que o juiz decida com quem a criança vai morar? Pois bem, quando os pais não conseguem entrar num acordo sobre quem irá exercer a guarda, o juiz é obrigado a intervir, decidindo em qual casa a criança vai morar. Isso é sempre avaliado de acordo com o melhor interesse da criança. O que é mais importante é o bem-estar da criança. Então, é sempre verificada a afinidade, estrutura, tempo disponível para estar com a criança. Aquela pessoa que tem condição de oferecer uma rotina mais regrada. Não tem nada a ver com capacidade financeira, né? Uhum. Porque ambos os pais têm a obrigação de contribuir para o sustento da criança. Uhum. E, doutora, a criança ou até mesmo o adolescente, ele também pode escolher se ele deseja morar com o pai ou com a mãe, caso não tenha esse acordo entre ambos que a gente comentou? Não é recomendável, né, jogar essa responsabilidade na mão de uma criança. Mas, segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, a partir dos 12 anos, o juiz pode ouvir a criança para saber aonde ela prefere morar. Só que essa manifestação de vontade da criança ou do adolescente, principalmente da criança, não é vinculante. O juiz, da mesma forma, ele vai observar aonde é melhor para essa criança ficar. Porque, às vezes, ela escolhe em função de que um dos pais proporciona mais presente, uma rotina mais relaxada. Então, assim, é observado tudo isso da mesma forma. Uhum. E, doutora, qual que é a diferença entre a gente falar em guarda compartilhada e guarda unilateral? O que são cada um desses tipos de modalidades de guarda? A guarda unilateral é aquela que é exercida por um dos genitores e o outro faz apenas visitas. Ele não tem ingerência sobre a vida da criança. Já na guarda compartilhada, existe uma divisão de responsabilidades. Ambos têm uma participação mais ativa na vida da criança. Na tomada de decisões, na escolha, por exemplo, de uma escola. Eles continuam exercendo a paternidade, a maternidade, como se estivessem juntos ainda o casal, entendeu? Uhum. Não há a sobreposição da vontade de um sobre a vontade do outro. As decisões são conjuntas. Uhum. E, doutora, a gente falar também em guarda compartilhada e guarda alternada, são coisas diferentes também isso, né? Totalmente diferentes. A guarda alternada, na verdade, ela é o exercício da guarda unilateral de forma alternada. Então, a criança vai um tempo para a casa do pai, vive sobre as regras do pai e a mãe não tem nenhuma interferência. Aí ele volta para a casa da mãe, a mãe que estabelece as regras e o pai não tem nenhuma ingerência sobre essa rotina da criança. Isso não é muito bom para a criança, na verdade, porque ela não tem muitos referenciais. Uhum. Fala um pouquinho mais para os nossos ouvintes, doutora, sobre a opinião da senhora sobre esse sistema de guarda alternada, né? A gente vê esse sistema acontecendo na prática, em algumas situações?
Na verdade, algumas pessoas confundem muito e acham que a guarda compartilhada é exatamente essa divisão de tempo da criança. A guarda compartilhada, ela até pode ter essa divisão de tempo, desde que haja uma perfeita compatibilidade entre as rotinas e que a criança não sofra alterações da sua vida cotidiana de uma forma contínua. Mas a guarda alternada, da forma como é entendida pela doutrina e pela jurisprudência, onde um genitor não tem interferência na vida da criança enquanto ele está com o outro, essa não é aconselhável. Porque, como eu disse anteriormente, a criança perde os referenciais. Ela não sabe o que ela tem que fazer. Por exemplo, na casa do pai, ela tem que agir de uma forma, na casa da mãe, ela tem que agir de outra forma, na casa da mãe pode algumas coisas, na casa do pai pode outras. Então, assim, isso torna a criança confusa, né? Torna a criança... prejudica o desenvolvimento emocional e afetivo dela. Porque ela vive assim, ela tem que ter praticamente duas personalidades para conviver com o pai e com a mãe, porque são regras totalmente distintas. Então, ela faz muito mal para as crianças e para os adolescentes também. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes quais são os direitos e também os deveres do genitor que não detém a guarda. Então, quando existe a guarda unilateral e um dos genitores não detém a guarda, ele tem que pagar alimentos, né? Tem que cumprir visitas, porque ele não pode perder o contato com a criança, porque é um direito da criança conviver com ambos os genitores. Então, ele não pode só pagar alimentos e não exercer o convívio, nem pode só querer exercer o convívio e não contribuir financeiramente também para o sustento daquela criança, porque ele tem que continuar atuando na educação, na formação desse ser em desenvolvimento. E, doutora, muitas pessoas confundem quando a gente fala em guarda compartilhada, pagamento de pensão. E na guarda compartilhada, o pagamento de pensão ainda é necessário, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes como também que esse valor é definido. Então, o pagamento de pensão é necessário, sim. Às vezes, os pais têm tamanho, como digo, identidade de posições que eles até podem não fixar um valor específico para os alimentos. Mas eles têm que determinar da mesma forma quais as obrigações que ficarão para um e para outro, e quais aquelas de caráter eventual, como é que elas serão divididas, né? Porque de criança não gera despesa só para alimentação, moradia e escola. Criança tem várias necessidades que precisam ser atendidas em sua plenitude. Saúde, educação, lazer, existem uma série de coisas que têm que ser atendidas. E não pode ficar nem só para um, nem só para o outro, né? A forma de determinação é sempre em relação ao trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Ou seja, muita gente pensa, pai e mãe têm que dividir 50% para cada um. Não é assim. É de acordo com a possibilidade de cada um. Se o pai ganha 10 mil e a mãe ganha 1.000, ou vice-versa, aquele que ganha mais vai ser responsável por uma gama maior de despesas da criança, né? Porque senão aquele que ganha menos não consegue nem sobreviver com o que lhe sobra. Então, essa divisão é feita de acordo com o rendimento de cada um. Aquela questão que às vezes a gente escuta do pagamento de 30% do salário, então é falsa também, né, doutora? Sim, é falsa, porque depende da necessidade da criança, tá? Existem crianças que têm situações especiais que, às vezes, essa fixação dos alimentos, por exemplo, crianças com sérios problemas de saúde, vai até além dos 30%. Mas, no caso de uma criança saudável, das suas necessidades, de acordo com a fixação, de acordo com a remuneração daquele que vai pagar. Então, se ele ganha muito, se ele ganha, por exemplo, 200 mil, a criança não vai precisar de 20 mil para sobreviver. Vai ser analisado o padrão de vida daquela família e a criança vai ter aquilo que ela precisa, né? Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a promotora de justiça, a doutora Vivian Fortunato. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre como funciona a guarda dos filhos após um processo de divórcio. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar.
E, doutora, a gente pode dizer para os nossos ouvintes, queria pedir para a senhora explicar um pouquinho melhor para a gente, em linhas gerais, as vantagens da guarda compartilhada. Esse sistema de guarda realmente é melhor? Sim, ele é melhor. Tanto é que com a alteração dos artigos do Código Civil em 2014, ela passou a ser regra. Por quê? Porque ela atende melhor as necessidades afetivas e emocionais da criança, que precisa do acompanhamento de ambos os genitores para se desenvolver de forma saudável, né? A figura de nenhum genitor se sobrepõe à do outro e nem substitui a do outro, né? Então, a criança, para a sua formação, ela precisa dessa interação. Então, é importante que tanto o pai quanto a mãe participem da rotina dessa criança. Então, estabelecem. E assim, é uma divisão de responsabilidade. Nenhum ficará tão sobrecarregado, né? Porque um pode levar na escola, o outro pode buscar, desde que haja essa comunicação entre eles, que eles estabeleçam uma rotina mais flexível. Aquele pai que não mora com a criança não vai virar só um pai de final de semana, um pai de shopping. Ele vai participar, vai levar no médico, vai uma reunião escolar, ele vai ter responsabilidades também. E aquilo também é um reforço para o sentimento de paternidade ou maternidade, né? Você participar da vida do seu filho e não só ser um mero pagador de alimentos. Uhum. E, doutora, explica também para os nossos ouvintes, por gentileza, quais são as possíveis consequências para a parte que não cumprir as regras propostas no acordo de guarda. Como que isso funciona caso alguém esteja descumprindo esse acordo? Aquele que não cumpre o acordo pode ser demandado pelo outro numa ação de execução de cláusula, né? Por exemplo, o genitor que não permite que o outro visite, não permite que vá buscar na escola, não permite que participe da vida do filho. O genitor que se sentir prejudicado, ele pode executar. Essa pessoa que não cumpre o acordo, ela vai ser citada para cumprir. Tá? Se ela começar a cumprir normalmente, as consequências param aí. Se ela persistir na intransigência, na vontade de não deixar o outro participar da rotina do filho, ela pode ser aplicada uma pena de multa, né, que vai incidir toda vez que ela descumprir. Então, por exemplo, ela deixou de cumprir o acordo 3 vezes na semana. Enquanto ela não cumprir certinho, ela vai pagar praticamente uma multa diária por causa dessa insistência e não cumprir o acordo. Se mesmo com a aplicação de multa, a pessoa continuar persistindo em não permitir a convivência do outro, a guarda pode ser revertida. E daí ela passa de compartilhada para unilateral para aquele que estava sendo preterido na educação do filho. Tá? Então, a consequência é bem grave, porque daí esse genitor que estava tentando tomar só para si o filho, na verdade, ele vai ser excluído da criação dos filhos, tornando-se daí um pai ou uma mãe que apenas visita o filho. E todas as decisões e a rotina do filho será dirigida pelo outro. Então, a consequência é bastante grave, não só para o genitor que descumpriu o acordo, mas para a própria criança, né? Que ela vai perder aquele convívio diário com o genitor com quem ela até então passava mais tempo. Né? E a gente fala muito nessas situações na questão da alienação parental também, né, doutora? Exatamente, Acho que valeria a pena a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa também a gente falar nessa questão da alienação parental, dentro desse contexto. A alienação parental é quando um genitor, ele tenta excluir o outro da vida do filho. Impede as visitas, quando o outro genitor liga, ele fala que a criança está dormindo, ou sempre no dia que ele vai sair com o outro genitor, diz, está doente, tem compromisso, não sei o quê. Ela procura afastar o filho. A criança começa a sentir um certo abandono por parte daquele genitor que nunca está presente na vida dela. E ela começa, também por influência do genitor que tem mais convívio com ela, a não querer mais ir com aquele outro, né? Isso gera na criança problemas seríssimos, porque é como se ela fosse abandonada cada vez que aquele genitor não consegue vê-la, porque a criança não sabe
que ele foi barrado por uma conduta do outro. Então, ele internaliza um sentimento de abandono. Isso causa sérias consequências psicológicas e emocionais. Então, para evitar esse tipo de procedimento, né, quando a pessoa tenta excluir, não deixa visitar os avós, não deixa participar da vida da outra família, é que existe o incidente de declaração de alienação parental. A criança passa por uma avaliação psicológica e se a equipe técnica constata que essa criança apresenta indícios de rejeição em relação à figura do outro genitor, por meio de desenhos e entrevistas lúdicas, elas conseguem detectar esses indícios no comportamento da criança. E daí esse pai ou mãe que exerce essa influência nefasta na vida do filho pode ser advertido, pode ser indicado que ele faça um tratamento psicológico, participe de programas que existem no núcleo da família, reuniões elucidativas, para que ele tome consciência do que ele está fazendo é uma coisa prejudicial ao filho, né? Mas se mesmo com todas essas medidas ele persistir, também há alteração da guarda. A criança passa para a guarda do outro. E às vezes isso é uma medida muito radical, né? Porque existem pais e mães, por exemplo, que querem que, como o outro não entregou para a visita, seja expedida imediatamente uma busca e apreensão. É perfeitamente possível você fazer isso, uma busca e apreensão de uma criança para o exercício da visita, mas é uma atitude traumática. Um oficial de justiça chegar na sua casa e pegar uma criança chorando e levar. Isso traz sérios problemas para a criança, né? Gera muito sofrimento, né? Então, nós evitamos que essas medidas sejam adotadas, explica-se para a pessoa que ela não pode fazer isso. Primeiro, é ter feito todo um trabalho de conscientização. Quando essa conscientização não encontra retorno da parte, aí a única opção é a reversão da guarda mesmo. Acho interessante a gente destacar isso para os nossos ouvintes, né? Que a justiça, de uma maneira geral, sempre procura essas vias da conciliação entre o casal separado, da conscientização de um genitor que tiver com uma conduta inadequada, né? E as pessoas, a senhora diria que estão um pouquinho mais aderindo a esses métodos de conciliação, porque o judiciário não tem que ficar também resolvendo todas as questões particulares, né? Na nossa vida. O ideal é que as pessoas resolvam sozinhas os próprios problemas. E para você fazer um acordo, é ideal que ambas as partes cedam um pouquinho, né? Um acordo tem que ser bom para ambas as partes. E elas têm que levar em conta sempre, na definição da guarda, o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança qual é? É conviver com ambos os genitores. Ter na sua vida os dois referenciais, materno e paterno, né? Então, as pessoas, de modo geral, estão aprendendo a conciliar mais, estão tomando mais essa consciência. E isso é tentado através de apoio da equipe técnica também. Às vezes são chamados o pai, a mãe, conversam com um, conversam com o outro, para tentar conscientizá-los da importância que cada um tem na vida da criança. E, doutora, o que a senhora destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios que são encontrados pela justiça nessa área, quando a gente fala em todas essas questões de direito de família, de uma maneira geral? O maior desafio sempre é a intransigência de alguma parte, né? Porque tem pessoas que, com o fim do relacionamento, veem no outro, que antes era um parceiro num projeto de constituição de família, um inimigo. E tentam afastá-lo da vida própria, afastando também da vida do filho. Sem pensar nas consequências que isso terá lá adiante, né? Então, é desafiador essa conscientização, fazer a pessoa entender que os interesses dela não estão acima dos interesses dos filhos. Que existe essa necessidade de alguns sacrifícios, a revisão de alguns comportamentos para que o filho cresça de uma forma feliz e saudável. E, doutora, conta um pouquinho também para os nossos ouvintes sobre como tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área. Algum caso mais interessante? O que a senhora destacaria para os nossos ouvintes sobre isso? A atuação na vara de família é uma coisa gratificante e meio assustadora, né?
é gratificante porque você vê o resultado da sua atuação quase que de imediato. Você resolve, em tese, o problema daquelas pessoas que não conseguiam sozinhas chegar a um acordo, mas mediante uma orientação, elas conseguem enxergar um norte para resolver os seus problemas. E é meio assustador porque algumas pessoas veem nos conflitos familiares um meio de vingança. Né, um meio de atacar o outro cônjuge que não, pelo fim do relacionamento. Né? Eles não aceitam o fim do relacionamento e querem perpetuar uma briga. Então, está sempre achando um motivo para que novos conflitos aconteçam. Né? E isso é bem difícil. Mas casos interessantes nós temos todos os dias, né? Porque cada caso é totalmente diferente do anterior. Não existem duas famílias onde se possa ser aplicada a mesma solução ou que seja a mesma situação que você possa aplicar como uma receita, né? Eu vou fazer isso, aquilo. Não é. Você tem que ver as particularidades de cada família. E isso é muito interessante, muito gratificante. Casos eu não vou citar porque há sempre o problema de alguém achar que conhece ou a pessoa própria se reconhecer. Não, ela está falando do meu caso e a pessoa acabar ficando magoada, ofendida. Então, casos eu prefiro não mencionar. Tranquilo, doutora. E, doutora, eu acho interessante também de falar um pouquinho para os nossos ouvintes. E, na opinião da senhora, nossa legislação sobre todo esse assunto, ela dá conta das situações que chegam até a vara de família, por exemplo, ou a gente ainda precisaria de algum tipo de aprimoramento legislativo nessa área? Eu acho que a legislação, de modo geral, ela é muito boa, né? Nós precisaríamos de mais apoio, mais investimento nessa questão de apoio técnico, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que fizessem essa ponte, às vezes tão difícil, entre os genitores. É feito um trabalho muito bom, mas nós não conseguimos acolher todas as famílias, nem conseguimos reverter esse posicionamento de alguns genitores com a estrutura que nós temos hoje. Porque são muitos casos, todos eles delicados, todos eles precisam de atenção. Então, assim, às vezes falta esse apoio técnico, que eu acho que é o mais importante para a conscientização. A lei, como você aplica caso a caso, ela tem... O direito é muito amplo, né? Você, às vezes, tem 10 entendimentos pro mesmo artigo da Constituição ou da legislação. Então, eu acho que a lei já é bastante rica. E o juiz não é obrigado a seguir receita, colocar aquilo ali exatamente como ele está. Sim. Ele tem esse poder de adaptar a situação, adaptar a lei àquela situação. Né? Ele tem que cumprir a lei, mas de forma mitigada, ou seja, de forma que resolva o problema sem ser uma coisa igual para todo mundo, entendeu? Dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, então, que a demanda hoje é bem grande nessa área, doutora? É muito grande, né? Porque as famílias, hoje em dia, elas são muito voláteis, né? Hoje as pessoas estão juntas, amanhã elas se separam e constituem outras famílias com outros filhos, e essas famílias vão ficando cada vez maiores e mais mescladas. Então, geram conflitos de diversas áreas, não é só mais a visita ou só mais os alimentos, é uma interação bem difícil. Doutora, já que a gente está falando um pouquinho sobre esse assunto, eu queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes. A gente falou bastante sobre a questão da guarda, mas que outras questões que também são resolvidas em uma vara de família? Quais são as outras demandas que chegam até essa vara? A vara de família, ela resolve os divórcios, dissolução de uniões estáveis, né, com as consequências com filhos e alimentos, partilha de bens. E também nós atuamos na área de sucessão, que são os inventários, arrolamentos, alvarás para venda de pessoas, de bens de pessoas que já faleceram, que não atinjam um certo valor, né? Resgate de valores depositados em banco, quando a pessoa não tem outros bens para partilhar, registro de testamento. A demanda é bem grande, né?
A gente costuma brincar que a pessoa pode viver a vida toda sem precisar ir numa delegacia. Mas na vara de família, com certeza, ela vai passar, né? Nós conversamos hoje aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com a promotora de justiça, a doutora Vivian Fortunato. Ela trouxe para você, ouvinte, mais informações sobre a guarda dos filhos após um processo de divórcio. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutora Vivian, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria pedir para a senhora dar alguns conselhos para os nossos ouvintes, como a gente comentou muito sobre a questão da guarda dos filhos, hoje após um processo de divórcio, ouvintes que porventura estejam se divorciando, que estão passando por todo esse processo, e como que eles têm que proceder para minimizar também, como a gente comentou, os traumas na criança de todo esse processo que já é difícil para todo mundo, né? Uhum. O ideal é que as pessoas tenham um diálogo e tenham em mente sempre que aquela pessoa que ela escolheu para ser o outro genitor do seu filho tem de ter responsabilidade sobre essa criança e também tem de conviver com essa criança. A responsabilidade de um filho com a separação não passa a ser só de um, ela continua de ambos. Então é até bom para que não sobrecarregue nenhum deles e que a criança possa conviver com ambos. Uhum. Doutora Vivian, eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez. Obrigada, Jéssica. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!